Oiê, vamos falar do Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Corredor. Meu nome é Alessandro Perry e você está acompanhando comigo nessa caminhada para a gente poder saber mais sobre o Enem nesse 9º episódio. Então, caso você tenha caído de paraquedas, o podcast ele tem o objetivo de a gente poder falar de como são as questões de espanhol dentro do Enem. Então, eu já falei já de como que caem as perguntas de espanhol no Enem, qual que é o objetivo, e também, inclusive, já falamos sobre quadrinhos e tirinhas, texto acadêmico e texto científico, artigo de opinião e resenha crítica, anúncio e cartaz, discurso, texto reflexivo, texto imagético ou grafite, que foi apenas uma das perguntas que a gente teve, então a gente já deu uma boa olhada. Quando a gente fala sobre texto argumentativo, demos uma olhada também em texto injuntivo. E agora vamos falar mais sobre texto narrativo, sobre o relato. Relato é um tipo de texto que ele não está preso a uma questão tão diferente do que a gente tem da reportagem. Então, se a gente para a gente poder ler uma notícia, uma reportagem, a gente percebe muito um afastamento por parte do narrador ou de quem conta a história, para a gente poder entender por que a gente precisa saber daquilo. Então, o relato, ele tem sempre um vínculo emocional para quando a gente tem a intenção do relato. Isso pode ser desde uma história que aconteceu numa infância, pode se misturar um pouco de fantasia ou até mesmo de superstição, mas o relato se constrói dentro de uma iniciativa do que a gente tem que a personagem que se conta a história, então o narrador que ele vai contar a história, também é um participante dessa história. A partir daí, temos vários tipos de reflexão quando a gente quer dizer do tipo de narrador. Ele pode ser um narrador que ele tem participação ativa como protagonista, ou pode ser que ele apenas esteja observando, o que geralmente é o que mais acontece quando a gente fala desse tipo de conversa. Então, mesmo que você saiba da classificação de narrador homodiegético, narrador autodiegético, o mais importante do relato é que ele vai estar carregado de informações de primeira pessoa. Então é muito importante que a gente tenha uma boa compreensão de pronomes, tanto os pronomes pessoais, pronome do caso, reto, pronome também reflexivo, inclusive para a gente poder ter uma boa noção de quando a gente tem o relato. Inclusive é isso que vai diferenciar muitas vezes o relato de outros textos narrativos, que é essa pessoalidade, essa função que a gente tem da função emotiva do texto. Então, sempre tome muito cuidado para quando olhar para um relato que geralmente há uma intenção do relato. Então, assim como eu já tinha falado também no discurso, existe uma conexão por parte do narrador ao contar a história, que é fazer com que essa história também seja conectada com quem ouve essa história. Então, nunca ache que é de forma gratuita que uma informação está sendo colocada, um adjetivo é utilizado, um advérbio é utilizado e principalmente uma metáfora ou uma comparação. Muitas das vezes a gente vai ter que dar uma olhada nesse tipo de texto e perceber que a comparação e a metáfora são elementos que eles extrapolam o seu significado. Então a gente vai ter que ter uma boa noção tanto do uso de adjetivos quanto o uso de comparações quando a gente fala de relato. As perguntas geralmente estão focadas, que a gente tem uma noção de qual que é o objetivo do narrador ao fazer uma comparação, ou principalmente quando a gente tem uma conclusão final ao a gente ver um dos parágrafos ou o texto completo. Então, o relato é um tipo de texto que geralmente é um pouquinho mais fácil, ele não se configura tão diferente do que a gente tem de outros gêneros textuais, até porque quando a gente tem um gênero narrativo, não é muito comum que a gente tenha muita informação sendo colocada para a gente poder analisar, porque o mais importante do que a gente tem dentro do Enem é você realmente fazer uma leitura do texto completo. A partir dessa leitura completa do texto, aí a gente tem então que fazer um recorte desse texto e muitas vezes vai faltar alguma informação. É muito difícil a gente ter muito texto sendo colocado dentro do Enem, porque você ainda tem outras perguntas para fazer e também não cabe tudo. Então, às vezes, o relato que você vai ter que ler, ele é um trecho, ele é adaptado. Então,
Você não precisa saber da história completa. O Enem, ele não cobra que você saiba de histórias anteriores ou de tanta informação anterior que seja de forma conteudista. Ele analisa de fato que você já tenha que ter visto isso durante o currículo do ensino médio. Então, se você já está vendo todo o seu currículo com sua escola, é isso que o Enem vai ter como objetivo. E não perguntar quem que é o autor do texto que você está justamente lendo. Então, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E aí, você já sabe, né? Você consegue me encontrar nas redes sociais. Você consegue me encontrar também no meu site. Você consegue, inclusive, achar mais informação a respeito do Enem e de tantas outras coisas. Toda essa temporada está sendo focada exatamente nos gêneros textuais que estamos falando do Enem. A gente ainda tem mais... Esse é o episódio 9. Eu tenho ainda mais 8 episódios, se eu não me engano. O que acontece é que eu ainda vou falar de outros gêneros textuais, mas eu também quero fazer uma edição especial do Enem PPL. E ao longo dos outros anos, eu vou fazendo especificamente das perguntas que já caíram dos outros Enems dos outros anos. Então, você ainda vai saber de um pouquinho mais de gêneros textuais. Você vai saber também do que aconteceu com os Enems PPLs e também o de terceira aplicação, que já assistiu uma de terceira aplicação. Então fica tranquilo que eu vou falar de tudo. Caso vocês tenham dúvidas, sugestões, opiniões, reclamações, não deixe de deixar um comentário. Muito obrigado por vocês terem me ouvido, terem ficado até aqui. Eu espero que vocês tenham um excelente dia. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais!